Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, domingo, dia 1º de agosto, está em João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje: naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus irmãos, estamos diante de um trecho muito profundo do Evangelho de São João. Um pouco antes da passagem que nós acabamos de ouvir, Jesus multiplicou os pães, fez esse famoso milagre pelo qual ele saciou a fome de uma grande multidão de pessoas que estavam ali perto dele. E depois de ter feito a sua missão, Jesus viaja com os seus apóstolos, vai para o outro lado do mar, as pessoas vão procurá-lo em Cafarnaum e lá o encontram. E ele faz ali em Cafarnaum um famoso discurso, uma grande pregação, que a gente conhece como o discurso ou o sermão do pão da vida. E Jesus começa a dizer para as pessoas que a motivação que trazia aquelas pessoas até o Cristo era que elas queriam ser saciadas novamente daquele mesmo pão que elas haviam comido anteriormente. Um pão que passa, que sacia simplesmente a fome física. Jesus mostra para as pessoas que elas deveriam se motivar por algo muito maior, muito mais valioso. Um pão que alimenta para a vida eterna. Um pão que sacia de modo que aquilo não passa. Aquilo gera salvação, gera a vida eterna. E Cristo revela que esse pão é Ele mesmo. As pessoas deveriam buscar o Cristo, não simplesmente por aquilo que o Cristo pode dar a elas. As pessoas devem procurar Cristo por Cristo. Santo Agostinho, por exemplo, dizia: quase não se busca Jesus por Jesus. É preciso que a gente peça a Deus essa graça de purificar as nossas intenções, as nossas motivações. Por que nós vamos ao encontro de Cristo? Cristo que se deixa encontrar nos irmãos, especialmente nos mais abandonados. Jesus que se deixa encontrar nos sacramentos, de forma especial no sacramento da Eucaristia. Jesus que se deixa encontrar na sua palavra,
na comunidade, na igreja, nos irmãos. Jesus se deixa encontrar. E nós que muitas vezes vamos ao seu encontro, vamos com motivações que não são as motivações mais puras. Que bom que nós vamos até Ele. Que bom que aquelas pessoas o buscaram, foram até Cafarnaum. Que bom que nós saímos muitas vezes do nosso comodismo, da nossa indiferença e vamos ao encontro dele. Mas em certos momentos da nossa caminhada, é preciso que a gente pare um pouco para rezar, para parar diante de Deus e da nossa própria consciência e pedir a Deus a graça de purificar as nossas intenções, para que aquilo que nós fazemos por Deus seja feito com cada vez mais amor, cada vez menos por egoísmo, cada vez menos para aparecer, cada vez menos simplesmente para conseguir coisas de Deus e cada vez mais buscar Jesus por Jesus. Sim, Ele se apresenta hoje no Evangelho para nós como pão descido do céu, como pão que Deus nos enviou, muito mais importante do que aquele maná do Antigo Testamento, aquele maná, alimento que desceu do céu para saciar a fome dos israelitas. Jesus é o pão que sacia para a vida eterna, coisa que aquele maná do Antigo Testamento não era capaz de fazer. Jesus se apresenta como o pão. E ele tem autoridade para fazer isso, segundo o Evangelho, porque ele recebeu o selo de Deus. Hoje em dia, a gente teria dificuldade para entender o que é esse simbolismo do selo. Porque hoje a gente utiliza o selo como uma espécie de adesivo pequeno que a gente coloca no envelope. Mas na época de Jesus, selo era outra coisa. Selar é marcar alguma coisa com uma imagem. Isso significa que aquela coisa, aquele documento, por exemplo, tem o selo do rei, o selo de uma autoridade, porque foi marcado com aquela forma que indica que foi enviado por alguém que é importante. Santo Tomás de Aquino, sobre isso, diz o seguinte: quando um selo se imprime na cera, esta recebe toda a forma do selo. Assim, o Filho recebeu toda a forma do Pai. Com efeito, diz Santo Tomás de Aquino, pelo mistério da encarnação, Deus Pai imprimiu na natureza humana o Verbo divino, que é esplendor e selo da sua substância, ou seja, da essência de Deus. Por meio da encarnação de Jesus, Deus imprimiu na humanidade, imprimiu na carne humana a sua própria imagem, a sua própria essência, o seu próprio selo. É daí que vem a autoridade de Jesus. Ele é a forma do Pai, Ele é a essência do Pai, Ele é o rosto do Pai se apresentando para nós a partir do véu da carne humana. É assim que Ele se apresenta para nós como pão. Nós, quando vamos para a missa, quando nos aproximamos do pão consagrado, estamos nos aproximando de algo que, por meio de um véu, que é o véu do sacramento, nos faz alcançar uma realidade muito profunda, que é Deus mesmo. Deus verdadeiramente está presente ali no véu do sacramento. Se deixa tocar, adorar. Jesus é o pão capaz de saciar o coração humano. Jesus está falando para aquelas pessoas, mas não somente para aquelas camadas mais superficiais da identidade humana. Se ele estivesse falando para as camadas mais superficiais, ele estaria falando de um pão perecível, que sacia simplesmente a fome física. Mas ele, quando está falando aqui nessa pregação, ele está falando para uma camada muito íntima do coração humano. Aquilo que corresponde à essência humana, a camada mais íntima, mais profunda do ser humano. Isso que é a essência humana, que só pode ser saciada, que só pode ser alimentada verdadeiramente com gosto de salvação, porque dentro de todo o coração humano está uma procura, uma busca pelo infinito, por aquilo que não acaba, por aquilo que é eterno. O ser humano aqui, nessas coisas do mundo,
naquilo que nos alimenta carnalmente, naquilo que nos dá prazer carnal, todas essas coisas passam. A gente se alimenta de algo que é gostoso, a gente sente um prazer físico, mas aquilo sempre passa e a gente quer sempre mais. O homem, o ser humano, é um ser que quer sempre mais. O ser humano tem fome e sede de eternidade, de um alimento que sacie de forma infinita, de forma sem limites. E é exatamente isso que Jesus está nos apresentando no Evangelho de hoje. Ele apresenta para nós esse pão, que verdadeiramente alimenta o coração humano. E esse pão é Ele. É Ele que se dá. É Ele que tem autoridade para fazer isso, porque Ele foi selado, porque Ele tem o selo do Pai. As pessoas perguntam para Jesus no Evangelho de hoje: que obra nós podemos realizar para fazermos parte disso tudo? E Jesus responde: a obra de Deus é acreditar naquele que Deus enviou. Acreditar significa crer. Ter fé, crer no Evangelho de São João, que é o Evangelho que nós estamos lendo, representa duas coisas. Representa confiar e representa aderir. Crer, ter fé no Evangelho de São João e nos escritos joaninos como um todo, porque São João tem mais 3 cartas que fazem parte do Novo Testamento. Crer significa confiar, significa aderir. Então, para realizar a obra de Deus, segundo o ensinamento de Jesus, é necessário confiar naquele que foi enviado pelo Pai, no Cristo. É necessário aderir a Ele, me unir a Ele, me fazer um com Ele. E é por meio da Eucaristia, pão vivo descido do céu que nos alimenta na Santa Missa, que nós podemos viver essa realidade. Jesus nos ensina que Ele se apresenta como o pão da vida e diz que quem for até Ele não terá mais fome e que quem crer nele não terá mais sede. É necessário, portanto, ir ao encontro dele. Para ir, é necessário sair. Sair de onde estamos agora, presos no pecado, presos pelo nosso egoísmo, presos pelo nosso comodismo, presos pela nossa indiferença. É necessário sair de onde estamos e ir a Ele. É necessário um movimento, é necessário sair de si. E segundo, é necessário crer, confiar, e exatamente porque nós confiamos, nós saímos, nós nos movemos, e é necessário aderir. Só é possível aderir a Ele, só é possível comungar dele, só é possível se fazer um com Ele, se nós estivermos dispostos a essa kenosis, a esse sair, a esse despojamento. De que você precisa se despojar para se fazer um com Cristo, pão da vida, que sacia o coração humano verdadeiramente? Vamos rezar que o Evangelho de hoje verdadeiramente nos alimente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.